Olá meninas, e aí? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rai. Já quero deixar o agradecimento para todas as meninas que viram os meus primeiros 2 vídeos, a minha participação com a Mandy e o meu primeiro vídeo de apresentação. Hoje a Rai tá um pouquinho mais séria, pois eu irei falar de um assunto que é um assunto que toda garota trans, todo homem trans vai carregar durante muito tempo na sua vida, que é o início da transição. Mas já pedindo, deixa o seu like no meu vídeo, compartilha se você gostou do vídeo, se você já passou por isso, algum detalhe que eu contei e você também já passou como experiência, deixa que eu estarei respondendo todo mundo. Então, o meu início de transição, eu comecei em 2009, quando eu tinha 18 anos, praticamente há quase 10 anos atrás, e eu esperei fazer 18 anos por um único motivo. Eu ainda respeitei a casa dos meus pais, e eu tinha dentro da minha cabeça que com 18 anos era a idade que eu podia tomar as decisões mais importantes da minha vida. Só que com 17 anos eu já tomava hormônio escondido durante um ano, tanto que a minha mãe começou a perceber que os meus seios já estavam tendo uma forma de mudança por cima da roupa, e foi um pouquinho complicado esse detalhe que eu irei contar em outros vídeos de algumas coisas que eu já passei nesse meus 10 anos de transição. Então, em 2009, eu arrumei o trabalho em uma empresa de fast food. Queria trabalhar, apesar de ter trabalhado em outras coisas quando mais jovens, e o dinheiro que eu fui ganhando, eu fui investido em mim, comprando roupas de meninas, comprando algumas coisas assim, que eu tinha vontade de ter e praticamente eu não tinha coragem de levar para dentro da minha casa, porque eu ainda morava com os meus pais. E fui buscar informações de algumas meninas trans que eu já conhecia, fui tomar alguns hormônios para poder começar a ter as mudanças das minhas formas. Só que agora vem um ponto um pouquinho mais delicado dessa transição. Quando eu passei a conhecer algumas meninas trans nessa minha caminhada de hormonização, eu fui percebendo que o estereótipo de garota trans que eu via em outras meninas era totalmente o estereótipo de trans que eu sou hoje e sempre fui há 10 anos atrás. Eu sempre tive um corpo esbelto, sempre fui muito magra, sempre tive dificuldade para ganhar peso, apesar que a genética da minha família, pela parte materna e paterna, tem pessoas magras, e eu já me sentia um pouquinho diferente pelo fato de ver todas as meninas siliconadas, com os corpos todos trabalhados em curvas, e eu ainda no início da transição ficava me imaginando e ficava pensando se um dia eu iria conseguir ter aquele corpo, ou se realmente eu necessitava ter aquele corpo para me sentir feliz e bonita. Só que eu não me preocupei nessa parte. Eu continuei trabalhando, continuei comprando as minhas roupas das formas que eu desejava, que eu sempre sonhei, e comecei a tomar os meus hormônios. Só que durante o tempo eu vi que se eu não entrasse para uma academia, se eu não fizesse algum exercício físico, ou não tivesse nenhum cuidado com o meu corpo, eu não iria conseguir ganhar peso. Apesar de me sentir muito bem sendo magra, eu gostava muito do meu corpo, apesar de todas as meninas que eu conheciam falar pra mim que eu tinha que colocar silicone industrial, que eu tinha que colocar um peito bonito, um peito grande para poder chamar a atenção das pessoas. Que na verdade é o tal padrão que existe em qualquer parte da sociedade, e o padrão que nos é empurrado garganta abaixo todos os dias. Então eu vim ter a realidade que também no meio das trans existia um padrão para se alcançar a tal perfeição, que era a perfeição de ser feminina, a perfeição de ter um corpo feminino como de uma mulher cis, para poder chegar ao patamar da passabilidade.
Não que naquela época eu já não tivesse uma passabilidade. Isso nunca me importou, pra mim isso nunca teve validade. O que eu queria ser realmente sempre foi muito interno. Eu não me preocupava muito com o externo naquela época. Só que eu queria ser uma pessoa totalmente livre para ter os meus ideais e ter as minhas vontades expressadas da forma mais natural possível. Só que quando me foi colocado que existia essa tal passabilidade, eu precisava ser uma pessoa passável na sociedade para ser uma pessoa respeitada, isso foi meio que um choque para mim, porque eu nunca tinha parado para pensar o que era passabilidade, tanto que anos depois realmente eu vim estudar sobre isso, vim saber o que significava mesmo esse termo de passabilidade, até porque eu sempre tive uma vida tranquila e normal, tanto com a minha aparência. Eu sempre tive uma pele bem lisa, praticamente eu vim ter um pouquinho de dificuldade de pelos no meu rosto depois que eu entrei para academia, que minha taxa de hormônios masculinos subiu e isso praticamente se espalhou em alguns pontos do meu rosto, mas nada que viesse prejudicar a minha imagem ou que viesse me trazer algum desconforto nesse período de início de transição. Então, o segundo ponto foram os efeitos colaterais dos hormônios em que eu tomava. Eu comecei a ficar uma pessoa muito estressada, uma pessoa muito melancólica, uma pessoa muito triste, uma pessoa muito sensível a todos os tipos de ponto na minha vida que praticamente antigamente não tinha nenhum tipo de relevância. Praticamente tudo me deixava estressada, tudo me deixava muito emocionalmente desestabilizada. E foi alguns anos complicados para mim, porque eu comecei a ver alguns resultados quando eu entrei na academia para fazer exercícios, para ganhar peso e continuava tomando os hormônios, só que quando eu ficava no meu quarto, me sentia muito triste, melancólica e eu não tinha praticamente com quem compartilhar esse tipo de sentimento. Eu tive que passar praticamente sozinha. Toda a minha transição hormonal eu passei praticamente sozinha, tanto que eu tenho um melhor amigo até hoje, que também me conhece antes da transição e às vezes nem ele sabia dizer o que estava acontecendo comigo, porque a gente também não tinha muita informação sobre os hormônios. Então hoje, meninas, não tomem hormônios sem prescrição médica. Hoje existem os postos de saúde, as unidades de saúde que encaminham meninos e meninas trans para a ala da enfermaria, onde trata desse tipo de assunto. Então hoje, em 2020, é praticamente tudo mais fácil do que na minha época, lá em 2010, em que eu não tinha informação nenhuma. Após alguns anos de transição, 2, 3 anos de transição, a qual eu já tinha ganhado uma mudança praticamente na pele, no corpo, veio a pressão de algumas conhecidas minhas, amigas trans, em que eu precisava colocar silicone industrial, em que eu precisava colocar prótese nos seios, fazer uma rinoplastia, fazer o quadril para que eu fosse aceita pelas outras trans e reconhecidas como uma trans feminina. Isso para mim foi praticamente um baque, porque uma menina POC recém-hormonizada, com um emprego em uma loja de fast food, trabalhando, ganhando pouco, e você ser pressionada a colocar silicone industrial, a colocar uma prótese nos peitos para que você fosse praticamente aceita no clubinho. Isso para mim foi algo que realmente eu pensei durante muito tempo, e eu falei, eu não acredito que a classe, na época chamava GLS, hoje em dia não chama mais GLS, mas na época era GLS ou era outro nome com o T, que eu não posso falar porque infelizmente o YouTube corta o vídeo, mas as meninas já sabem. Então eu tinha que praticamente me
enquadrar nesse padrão para poder eu ser aceita pelas outras trans, ser recebidas com amizade por outras trans. Isso para mim foi bem complicado. Então, praticamente nessa etapa da minha vida, eu fui muito sozinha na minha área de transição, porque eu ia um pouco contra a maré do que era ser uma trans naquela época. Tanto que eu tenho uma amiga minha trans hoje, que ela não mora mais aqui em Goiânia, onde eu moro, que ela dizia pra mim que se eu quisesse ser uma trans bonita, uma trans feminina, eu tinha que ir pra rua, eu tinha que juntar o meu dinheiro, que se apegar a garotos, se apaixonar por garotos, isso era bobagem, que o único ponto que homem servia era para se tirar dinheiro e conseguir colocar sua prótese, colocar o seu peito e conseguir ter uma vida boa e tranquila. E realmente eu fui nadando contra essa maré e eu falava para mim mesma que eu queria outras oportunidades, eu queria trabalhar, eu queria estudar e queria seguir uma linhagem um pouco diferente que as trans seguiam. Não que eu tenha algum problema com isso, eu tenho muitas amigas minhas que trabalham em sites e são tranquilas, gostam do que fazem e eu respeito e eu entendo. Nosso país ele é muito fechado para oportunidades para garotas trans, apesar que hoje existem grupos no Facebook, grupos no Instagram e algumas páginas de empregos que ajudam meninas e meninos trans a conseguirem uma vaga em algumas grandes redes de supermercados ou lojas de shopping e outras lojas de departamentos. Só que na minha época a única opção de trabalho que eu tinha ou era call center, trabalhar com telemarketing, trabalhar com atendimento, ou trabalhar em uma área onde eu ficava atrás de um balcão, escondida, sem que ninguém me visse. Apesar que eu nunca tive problema para arrumar trabalho, sempre consegui arrumar trabalho muito fácil, só que eu já sabia que se eu tentasse algumas outras áreas com o meu nome ainda não retificado e com a minha aparência, realmente eu já tinha consciência que haveria algum conflito e alguns questionamentos que se tem quando você é uma menina trans. E naquela época não existia o termo trans, como eu já disse, e as pessoas te olhavam, uma menina feminina, uma garota, e olhar o seu RG, a sua identidade e praticamente perguntar quem é essa pessoa, ou se o documento está errado. Era bem... Pra mim, no meu caso, eu achava engraçado porque eu sabia que já tinha algumas mudanças no meu físico, só que, por um lado, era bem constrangedor quando a pessoa tratava você mal ou praticamente escandalizava e gritava o seu nome em alguns lugares, para que as pessoas vissem e ouvissem quem estava ali naquele estabelecimento. Então, meninas, uma coisa que eu quero falar para todas, para os meninos e meninas trans, é que o padrão não existe. O padrão de beleza não existe. O padrão de 10 anos atrás, que se era pregado para as meninas e meninos trans, hoje em dia praticamente já é um outro padrão totalmente diferente. Um padrão já desconstruído. Enfim, meninas, e depois de alguns anos, com a evolução da nossa militância, eu vim ter mais informações, consegui atribuir corretamente a minha hormonização e fui atribuindo algumas coisas que naquela época, em 2010, 2011, eu não tinha acesso e também nem conhecia. Hoje, praticamente todas as unidades de saúde que você pediu encaminhamento, eles te dão esse encaminhamento. Hoje em dia, as meninas e meninos trans que estão chegando já tem a retificação de nome disponível para quem quiser fazer. É uma grande conquista nossa e tem toda a ajuda que se pode ter para poder adaptar o nosso gênero ao nosso corpo. Um conselho, meninas, não procurem tomar hormônios irregularmente. Eu sei que tem muitas meninas e meninos que têm uma vontade incrível de se tornar a pessoa que é por fora e por dentro. Só que
é complicado você começar uma transição sem uma base, sem alguma construção do que é certo, que trará consequências futuramente que não será muito legais para sua saúde. Então, procure uma unidade de saúde, se possível, procure ajuda. Aqui em Goiânia a gente tem uma doutora incrível, que é a doutora Mariluza, que foi uma das grandes pioneiras no caso de redesignação sexual de meninas trans e também ajudava na transição hormonal no hospital aqui de Goiânia. E tive o prazer de conhecer ela, de tirar algumas dúvidas em algumas palestras que nós tivemos e foi incrível. Então, meninas, o padrão não existe. O padrão é você ser feliz do jeito que você é, sendo magra, tendo mais curvas, com o seio pequeno, com o seio grande. Se molde da forma que você se reconheça, com o seu cabelo, com a sua pele, com o seu gosto, com o seu estilo. O importante é você ser você do jeito que você é, se moldando da forma que você quer e não sendo uma pessoa praticamente rotulada, uma pessoa igual a outra. Ser diferente é incrível. Então, desde já, quero agradecer, deixa o like no vídeo, compartilha. Se você já passou por alguma dessas experiências que eu também passei aqui no vídeo, coloca embaixo nos comentários, me segue no Instagram e vamos fazer um canal incrível para discutir temas que muitas pessoas às vezes não querem nem tocar. Beijos e tchauzinho!